Seja muito bem-vindo ao programa Redenção, que começa agora para você e sua família. E o que nós desejamos é que o A Redenção seja um canal de bênção na sua vida, na sua história. Que cresçamos juntos, pois nós estamos num retiro espiritual. E sempre com a gente, para nos ajudar nesse retiro, Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. Sua bênção, Padre. Deus te abençoe, Caísa, meu irmão, minha irmã, para você as mais copiosas bênçãos do Senhor nosso Deus. E nós, como a Caísa disse, estamos no programa Redenção, e especialmente agora nesse tempo da Quaresma, vivendo esse grande retiro espiritual, orientados por Santo Afonso Maria de Ligório, guiados pelo Divino Espírito Santo. Então eu convido você a abrir bem o seu coração para acolher aquilo que nos ensina este grande santo de nossa igreja. E Santo Afonso Maria de Ligório, como dissemos, ele está nos ajudando, a partir dos seus escritos, a refletir sobre a nossa vida espiritual. Como podemos crescer na fé, na esperança e no amor. E, especialmente hoje, ele traz para nós, a partir de um seu escrito, o tema A Conformidade com a Vontade de Deus. Isso que é tão importante, especialmente nesse tempo santo da Quaresma, em que somos chamados à conversão mais fortemente ainda. E aí, Padre Frederico, tem vezes que nós ficamos assim, mas eu não sei discernir se é a vontade de Deus, se é a minha, a gente fica nessa dúvida. Com certeza nós vamos... vai ficar mais claro para nós através do ensinamento de Santo Afonso, não é, Padre? Afonso vai nos ajudar a compreender melhor o que significa a vontade de Deus. Então, acompanhemos. E clamemos juntos a força e a graça do Espírito Santo. E nós já estamos aqui com a Palavra de Deus em mãos. Daqui a pouco vamos para obras espirituais selecionadas de Santo Afonso e assim nós vamos crescendo. Deus, através da sua palavra, dos ensinamentos de Santo Afonso, vai sim falar ao nosso coração. E é essa voz de Deus que vai nos conduzindo e nos dando discernimento no dia a dia, na nossa luta diária. Abra sua palavra, porque eu sei que vocês também estão aí com a Bíblia. Abra a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. São Mateus, capítulo 11, 25 a 30. E a palavra nos fala, Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Padre Frederico, quando a gente fala de conformidade com a vontade de Deus, com certeza nós vamos tendo uma vida, o nosso dia a dia vai se tornando mais leve. Sim, o Cristo apresenta para nós que o realizar a vontade dele
é deitar, colocar a nossa cabeça no colo dele, buscar encontrar nele nosso repouso, nosso auxílio, a nossa proteção, tomar esse jugo que é diferente do jugo dos fariseus, mas é um jugo suave, um jugo leve, porque ele nos ajuda. Ele é como o Simão Cirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz, né, os nossos fardos, nos auxilia. E é tão bonito esse texto que revela o Cristo louvando ao Pai, porque revela o seu segredo aos pequeninos. É uma outra dica para que possamos viver bem a nossa uniformidade com a vontade de Deus, colocar o nosso coração na frequência do coração dele, é a humildade. Sim. É o Cristo, o manso e humilde de coração, que nos recebe, que nos acolhe para nos auxiliar. Quando a nossa cruz se torna tão pesada, quando os fardos são extenuantes, o carregar o fardo se torna extenuante para nós, muito difícil, a gente tem sempre em Cristo esse amparo. Ele revela, o Pai revela aos pequeninos, aos humildes, o seu segredo, o segredo da união mais profunda com Ele, porque é essa união com Deus, é o colocar a minha vontade sob a vontade dEle, que deve ser sempre a maior, é que torna a minha vida feliz, eu me torno bem-aventurado, eu sou auxiliado, amparado nesse caminho da vida, porque são tantos percalços, tantas dificuldades, tantos obstáculos que enfrento, mas em Cristo Jesus, que por mim deu a sua vida na cruz, eu sei, não sou desamparado. Ele coloca isso muito claramente no texto que hoje ouvimos. Nele nós encontramos o descanso. O descanso. Você precisa de descanso verdadeiro? Busque a Cristo Jesus. Aprenda dele a realizar bem a vontade do Pai. O Pai que deseja que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude, vida abundante, feliz. Só nele, por ele e com ele, nós podemos alcançar o descanso, a vida verdadeira e a salvação. Para você que tem o Obras Selecionadas de Santo Afonso, hoje nós estamos meditando lá na página 458. E aí tem um trecho aqui, Padre, que eu vou destacar, tão bonito, partilhar com você que reza com a gente, que Santo Afonso diz assim, aquele que jejua, dá esmola e se mortifica por amor de Deus, dá uma parte de si mesmo. Aquele, porém, que submete a Deus a sua vontade, dá-lhe tudo quanto tem. E é isso o que Deus nos pede, quer dizer, o coração, a vontade. Então, não basta só ter atitudes fora de si, não é, Padre? Nós não podemos correr o risco de ficar apenas no exterior, ou seja, fazer por fazer. Eu faço penitência, eu faço oração, enfim, outras tantas coisas como práticas cristãs, mas isso não me atinge por dentro, não me alcança no mais profundo, não me ilumina, não me converte. Então, é sobre isso que está falando Santo Afonso aqui. Enquanto eu não submeto a minha vontade à vontade de Deus, tem algo de errado. Isto é, a minha oração, a minha penitência, especialmente a quaresmal, todo o meu esforço, isso tem que apontar para isso, que Deus seja cada vez mais Deus em minha vida. Porque se nós olhamos para nós, eu estou rezando, eu estou fazendo penitência, mas perguntemo-nos, quem sobressai? Deus, a vontade dele? Eu estou amando como Cristo amou, agindo como ele agiu? Porque quando há eu demais, egoísmo, há Deus de menos em minha vida. Isso significa quando o egoísmo fala mais alto em mim, as minhas paixões desordenadas, só a minha vontade, é sinal de que eu não estou vivendo em conformidade com a vontade do Senhor Deus. Preciso de mudança. Então, esse tempo especial, no programa Redenção, tempo da Quaresma também, esse convite, esse apelo forte para que a gente possa ouvir ainda melhor a vontade de Deus que fala para nós. Daí a oração, daí a penitência. A oração, a penitência é para que eu me converta, eu me volte ainda mais para Deus e aprenda de Jesus, o manso e humilde de coração, a fazer aquilo que é mandamento do Senhor, aquilo que diz a sua santa e divina palavra. Então, peçamos essa graça de realizar sempre em nossa vida aquilo que Deus quer enquanto Ele quiser para nós.
Ô Padre, e aí quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, nós também estamos falando dessa questão, vamos supor, se eu estou doente, eu estou passando por um tempo de enfermidade. E aí, se eu olhar com um olhar espiritual e dizer, se eu estou aqui hoje, Deus tem algo para me dizer através de tudo isso. Então, eu vou viver não reclamando ou amaldiçoando, vamos dizer assim, esse tempo. Mas eu vou me abrir a tudo aquilo que é vontade de Deus através disso que eu estou vivendo para que eu cresça. Isso também é uma forma de fazer a vontade de Deus? Exatamente. Eu ter consciência de que aquilo que me acontece, eu que sou uma criatura limitada, eu não sou Deus, sou limitado. Então estou sujeito ao tempo, às vicissitudes, àquilo que é próprio do limite humano, inclusive a enfermidade, as doenças, até aquilo que de repente acontece fora de mim, mas que me afeta, alguém que me humilha. Ou seja, acolher tudo isso não com um olhar de quem reclama, murmura o tempo todo, mas quem sabe ser amado por Deus e que por isso mesmo encontra nele força, né? Ele é aquele amparo, aquele lugar em que encontramos, né, a proteção, encontramos nele a força para a gente superar, para a gente vencer. É reler aquilo que acontece conosco, com o olhar da fé. Isso significa colocar tudo debaixo da vontade de Deus, né? O Cristo que, sendo Deus, se esvaziou, se apequenou para nos engrandecer, para nos enriquecer. Então, fazer essa leitura da vida, né? Aquilo que acontece comigo, aceitar a vontade de Deus. Não que Deus deseja o meu mal, não. Não é Deus que está dando doença, não é isso Exatamente, não é né, isso, né? Mas é aprender a ler também essas situações que nos afetam de algum modo, e ler isso sabendo que Deus está comigo também neste momento. Ele não me desampara, Ele sofre comigo e deseja a minha salvação. E aí é o que nós falamos quando vamos ler a palavra, né? Que o meu fardo se torna um fardo leve quando eu estou com o Senhor. Aprender a fazer. E, Padre, isso aí é uma construção, não é, Padre? É uma luta. Por isso, exercício, um exercício. Contínuo de fé. É pela fé. Se não tenho fé, nada faz sentido. Tudo o que acontece comigo eu verei e poderei ver num sentido negativo, de forma pessimista, não. Né? Deus nos chama para muito mais. E aquilo que nós rezamos na oração da Salve Rainha, né? Nós estamos aqui caminheiros, claro, mas num vale de lágrimas. Não temos aqui a plenitude, a felicidade total, não. Nós caminhamos para a luz da Trindade sem véu. Então, ter essa consciência. Somos caminheiros, mas caminhamos aqui com a luz da fé, orientados por Jesus, pelo seu Divino Espírito, para termos dele a força e o amparo que tanto precisamos. E aí, diante dessa meditação, claro que nós sempre trazemos aqui no programa Redenção, o Redenção no Dia a Dia, que é para te ajudar aí a viver e colocar em prática tudo que nós meditamos. O Redenção no Dia a Dia de hoje, Padre, vamos dizer assim que vai exigir do senhor uma explicação mais detalhada, hein, Padre, para a gente viver isso que nós sugerimos hoje no Redenção no Dia a Dia. O Redenção no dia a dia, para hoje, para essa semana, nos diz assim: rogar continuamente a Deus que nos conceda a conformidade com a vontade santa dele. Ou seja, eu preciso de rezar, eu preciso pedir, eu preciso clamar. Nem sempre eu entendo o que acontece comigo sob o olhar da fé. Então eu tenho que clamar: Senhor, concedei-me esta graça de ver as coisas que comigo sucedem, acontecem, como vontade vossa, no sentido de que eu preciso estar unido a vós, para ter condições de enfrentar os desafios, aquilo que eu talvez não entenda. Por que está acontecendo comigo? Rezar, pedir de Deus a luz, a sabedoria, o entendimento, para que a gente tenha condições de não se perder. Porque se eu me desespero com aquilo que acontece, eu perco a esperança, eu me decepciono. Ou se eu confio apenas na esperança humana, estamos aí vivendo o jubileu de esperança. A esperança cristã não decepciona, porque nós nos sabemos amados por Deus e muito mais do que saber, nós sentimos este amor de Deus em nossa vida no dia a dia, né? O Pai
nos ama tanto, nos dá seu Filho Jesus para salvar-nos e concede-nos o Espírito Santo como força, como luz, como esse advogado, o paráclito, o defensor da nossa vida. Então, pedir a Deus, em oração, pela fé, a graça de entender e praticar aquilo que é vontade dEle. E qual que é a vontade de Deus? Que nós tenhamos vida plena nele, que nós sejamos santos, ou seja, que vivamos unidos intimamente a Ele, de forma especial no seguimento a Cristo Jesus, praticando a palavra, vivendo os mandamentos, amando mais, sendo pessoas mais humanas, porque alcançadas pelo amor divino. Então, ofertar mais, se doar mais, como fez Jesus, contemplar o Cristo e agir como Ele agiu na nossa história, vivendo de forma concreta como viveram os santos e santas, o Evangelho vivo no dia a dia da minha vida. Deus te abençoe. É uma alegria imensa ter a sua companhia aqui no programa Redenção. E mais ainda rico para nós é saber que você junto conosco está crescendo na fé, se aproximando de Deus. O que seria de nós, né, se não tivéssemos esse Deus pertinho, cuidando da gente, nos revelando a sua vontade dia a dia? Perderíamos o sentido da nossa vida muito facilmente. Então agora nós vamos convidar você a ser um homem, uma mulher virtuoso. Por quê? Seguindo os ensinamentos de Santo Afonso. Santo Afonso nos ensina isso. E padre, o homem e a mulher, quando eles se tornam homens virtuosos, pessoas virtuosas, eles vão se aproximando mais e mais de Deus. Cada vez mais as virtudes que eu pratico, se eu tenho fé, manifestam essa minha proximidade, essa minha comunhão profunda com Deus. E Santo Afonso Maria de Ligório, que a cada mês traz para nós uma virtude a ser refletida, como já disse, nesse mês de março a gente reflete sobre a virtude da caridade, do amor divino. E Santo Afonso vai dizer para nós assim: alguns querem amar a Deus, isso é positivo, mas unicamente de maneira que apraz às suas inclinações. É do jeito que eu acho, que eu penso que é correto. Não. O amor a Deus verdadeiro, límpido, cristalino, esta virtude significa colocar-me debaixo do manto do Senhor, da vontade dEle. É não ser escravo do meu amor próprio. Eu quero amar a Deus do jeito que eu penso que é o correto, não usando como critério o que ensinou-nos Jesus, né? Que revelou em plenitude a vontade do Pai. Não, algo de muito equivocado aqui. De tal forma que nós ouvimos em outra reflexão o texto de São João que fala assim: se eu falo que eu amo a Deus, né, da boca para fora, mas eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Ou seja, isso não é amar a Deus verdadeiramente. Isso para a gente estabelecer um critério aqui. Não basta, do jeito que eu acho que é o amor. Não, há muita compreensão equivocada de amor por aí, mundo afora. O amor verdadeiro é aquele que é revelado por Deus, porque Ele é amor em plenitude. O Cristo se doou por nós na cruz. Então, Santo Afonso vai mostrar isso. Nós devemos aprender a combater esse amor próprio, que só olha para si, que se esquece de ver aquilo que Cristo fez por nós. Então, tenhamos muito cuidado em querer sempre só aquilo que Deus quer e poderemos então estar certos de que o amor de Deus habita em nossos corações. Eu quero o que Deus quer, eu busco o que Ele me ensina, eu tenho praticado aquilo que é mandamento dEle, a palavra dEle, então eu estou fazendo a vontade dEle acontecer. Então, aprendamos de Cristo Jesus a agir amando o Pai e entregando a nossa vida pelo bem dos irmãos também. O programa Redenção tendo como objetivo de conduzir você, sim, a se aproximar de Deus através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório e juntamente também com a Palavra de Deus. Meditamos a Palavra de Deus aqui no programa e deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso. Inclusive o pensamento de hoje está lindo, como sempre, né? Mas presta atenção no pensamento de hoje, que diz assim, que seja sempre o norte e a mira de nossa oração, impetrar a graça de fazer o que Deus exige de nós. Para a execução dessas resoluções, incumbe
pedir a intercessão dos nossos santos protetores, especialmente a de Maria Santíssima, a fim de que nos alcancem luzes e forças para a conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus em todas as coisas e, sobretudo, naquelas que repugnam ao nosso amor próprio. Mais vale um bendito seja Deus dito na adversidade que 1000 ações de graças nas ocasiões prósperas. Olha quanto esforço nós precisamos fazer no dia a dia, hein, Padre? E esse esforço só é possível se a gente é capaz também de pedir a Deus na oração a graça, de realizar a vontade dele. E Santo Afonso, como foi dito aqui, ele mostra que um critério para verificarmos se a nossa oração ela tem sido positiva é o nosso realizar aquilo que Deus espera de nós. Se eu rezo, mas não faço de forma alguma aquilo que me pede o Senhor, é sinal de que há algum defeito nessa forma de oração. Porque a oração é justamente para ouvir ainda melhor ao Senhor. Eu posso falar com Deus? Posso, mas ouvi-lo sobretudo e realizar o que Ele me pede. E o critério é sempre contemplar a vida do Cristo. Esse testemunho perfeito, essa revelação plena da vontade de Deus para nós. E contar, como disse Santo Afonso aqui, com o auxílio dos santos e santas, da sua devoção e especialmente de Nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. Que os santos e santas foram aqueles que tão bem souberam traduzir na própria vida a vontade de Deus, porque muito rezaram e fizeram orações verdadeiramente vinculadas, linkadas com a própria vida. A oração que fez florescer na própria vida, que os fez produzir frutos e frutos bons para a maior glória de Deus. Então, a palavra diz assim, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Que frutos você tem produzido? Então, na oração, eu me alimento da vontade de Deus, da sua graça, eu bebo desta seiva para produzir aquilo que Ele espera que façamos. Coloque como critério a vida do Cristo, dos santos e santas, os conselhos práticos do Senhor, a palavra de Deus, os mandamentos. Se eu rezo, mas não produzo fruto nenhum de conversão, de mudança de vida, tem algo muito errado aí. Então, Santo Afonso, ele mostra que mais vale um bendito seja Deus, só um bendito seja Deus na adversidade, na provação, na dificuldade, do que 1000 ações de graças quando tudo vai muito bem. Então, pense sobre isso, reflita, para verificar se você está vivendo ou não aquilo que é da vontade do Senhor Deus. Peça a Ele a graça de crescer cada vez e sempre mais na direção do que Ele quer. Deus te abençoe, né? Vamos rezar então, Padre? Isso aí. Vamos lá. Rezar para sermos capazes de dizer esse bendito seja Deus aí diante das adversidades. Vamos lá. Ó meu Jesus, amo-vos sobre todas as coisas, mas pouco é isto. Amo-vos mais que a mim mesmo, é pouco ainda. Amo-vos de todo o meu coração, de toda a minha alma, ainda é pouco. Ó meu Jesus, ouvi-me, dai-me mais amor e mais amor. Meu Deus, eu vos amo acima de todas as coisas, e em todas as coisas e de todo o meu coração, porque vós mereceis ser infinitamente amado. Ó Mãe do belo amor, das criaturas a mais abrasada no amor divino, o vosso mais ardente desejo é ver o Senhor amado de todas as almas. Pois bem, pelo amor deste divino Filho, obtende-me amá-lo sempre de todo o meu coração, de vós que espero esta graça. Amém. Amém. Que a graça de Deus nos envolva, que o Senhor nos capacite aí a rezar diante das adversidades e, diante de tudo, ter aquele olhar espiritual, né, Padre? Isso, não desistir jamais. E peçamos, portanto, a força de Deus na bênção que você vai receber agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de Santo Afonso, desça sobre você saúde, alegria, paz, força. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo,
Amém. Amém. Sigamos firmes em oração. O tempo da quaresma já está quase no fim, mas a gente segue em oração, confiando na graça, né, Padre? Continuemos firmes, né? E buscando a conversão como espera Deus. Amém. Até o próximo encontro.